Olá, meus queridos amigos, muito bom estar de volta, comunicando com você agora no Feliz Ano Novo, nosso querido programa Graça para Você, agora em 2018. Se você perceber, eu estou bem afônico, pregando muito, estive na África, muitas conferências, e não é fácil, mas nós estamos aqui felizes, firme e forte, propagando a palavra de Deus. E no nosso programa de hoje, nós vamos falar, você sabe, nós estamos vindo aí de séries de palavras, milagres e etc. E no nosso programa de hoje eu vou falar com você sobre o Espírito da Graça. E eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 16, nós vamos ler o verso 8 e verso 9, falando sobre o Espírito da Graça. Vamos ver aí? João 16, versos 8 e 9. Diz assim, ó. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diz assim, sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui nós temos uma missão tríplice do Espírito Santo. Mas durante muito tempo, quando eu lia esse texto, eu pensava o seguinte, por várias vezes, veja, eu sou um evangelista, então, quando eu pregava nas igrejas e ia fazer apelos, eu dizia assim, ó, querido, você agora que aceitou Jesus, toda vez que você for pecar ou pecar, o Espírito Santo vai ser como uma campainha dentro de você, apitando, lhe convencendo dos seus pecados. Agora escute bem o que eu vou te dizer. Eu constantemente ouço pregadores dizendo o quê? O Espírito Santo está dentro de nós, nos convencendo dos nossos pecados. A Bíblia não diz isso. Olha o que a Bíblia diz. Ele vai vir e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é dos pecados, é do pecado. Por 3 vezes na Bíblia, nós encontramos a palavra pecado no singular. Por 3 vezes no Novo Testamento. As 3 vezes nós encontramos a palavra sendo dita pelo apóstolo João. Então, João diz assim, João 1, no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o pecado de Adão, a natureza de Adão. Os genes, o DNA de Adão, não é nossos pecados. Toda vez que você lê na Bíblia, dizendo, ou lemos na Bíblia lá, dizendo que o cordeiro que tira o pecado, ou a palavra singular pecado, está se referindo ou referindo-se ao pecado original de Adão. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, a regra é a mesma. Ele vem, assim como eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é os pecados do mundo, é o pecado de Adão. João também diz, quem comete o pecado é filho do maligno. Veja, não pode ser o mesmo texto. Quem peca ou quem comete pecados é filho do maligno. A Bíblia diz, o próprio João diz que quem diz que não peca, mente e faz Deus mentiroso. Obviamente, João não está falando dos nossos pecados no plural. Ele diz quem comete o pecado original, o pecado de morrer espiritualmente de novo, esse é filho do maligno. Nesse mesmo contexto, nós interpretamos esse texto. Diz assim, sobre o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o pecado que o Espírito Santo está a nos convencer? Será que nós temos todo dia uma campainha dentro de nós do Espírito Santo? Toda vez que nós vamos pecar, o Espírito Santo vem e faz pim, pecou, pim, pecou. Rapaz, essa campainha não precisa desligar mais. Ninguém consegue conviver com uma pessoa que toda hora diz, pim, fez isso errado, pim, fez aquilo outro errado, pim, fez aquilo outro errado. Não. Não existe campainha nenhuma.
Aí alguém pode dizer, pastor, então saia dessa, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. A Bíblia não diz que o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. O que Jesus disse não foi isso. Ele disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é convencerá o mundo dos pecados, é do pecado. Agora vamos ver qual é o pecado que o Espírito Santo está nos convencendo. Né? Veja aí no verso 9, na sua Bíblia, acompanhe comigo. Vamos lá. De novo, o pecado no singular. Do pecado por não crerem em mim. Né? Em algumas versões, do pecado porque não creem em mim. Na King James, do pecado por não crerem em mim. Olha, qual é o pecado que o Espírito Santo está nos convencendo, ou convencendo o homem, ou nos convencendo todos os dias? É o pecado de não crer. Um só pecado. Deixe-me te explicar como isso funciona. Preste atenção. Deus fez 7 alianças com o homem. E 3 delas extremamente específicas. Só para você entender o que eu estou te falando. Quando Deus fez uma aliança com Adão, aliança é quando você dá algo e a outra pessoa dá algo. Quando Deus fez uma aliança com Adão, Deus disse para Adão, Adão, eu vou ser um pai para você, eu vou cuidar de você, eu vou ser bondoso com você. Essa é a minha parte da aliança. E a sua parte da aliança, Adão, é essa. Não coma da árvore do meio do jardim. Você percebeu? A parte de Deus era ser o que ele sempre foi. A parte de Adão era, não coma da árvore. Agora estamos com a nossa aliança formalizada. Adão comeu da árvore, quebrou a aliança. É assim que funciona uma aliança. Quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, isso está registrado em Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente me obedeceres e guardares os meus mandamentos, que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Aí agora nós temos em Deuteronômio 28 um acúmulo, um conjunto, uma lista enorme de bênçãos. Se nós guardarmos os mandamentos, todas essas bênçãos nos acompanham. Preste atenção nisso. A parte de Deus era, eu vou te encher de bênçãos. Se você me obedecer, eu vou te encher de bênçãos. A parte de Israel era, guarde todos os mandamentos. Então, recapitulando. Aliança de Deus com Adão. Não coma da árvore do meio do jardim. Parte de Adão. Eu vou ser um pai bondoso, amoroso e favorável para você. Uma aliança. A parte de Deus com Israel. Eu vou te encher de todas essas bênçãos, um monte de bênçãos. E a sua parte, guarda os mandamentos. Agora, qual é a nossa parte na graça? Porque a graça é uma aliança. A graça também é uma lei. Veja, Romanos capítulo 8, no versículo 2, diz assim, ó, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, nós fomos libertos, por isso, da lei, do pecado e da morte. O Espírito da vida, nos libertou da lei, do pecado e da morte. Vamos ler esse texto em Romanos, no capítulo 8, no versículo 2, porque a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Você está vendo comigo aí? Romanos 8:2 nos ensina que a lei de Moisés é chamada de a lei do pecado e da morte, a graça é chamada de a lei do Espírito e da vida. Volto a repetir, por que que a Bíblia chama a graça de lei do Espírito e da vida, e por que que a Bíblia chama a lei de lei do pecado e da morte? Por quê? Porque a lei governa homens espiritualmente mortos, e a graça governa homens espiritualmente vivos. A lei não pode governar pessoas regeneradas, e a graça não pode governar pessoas que não nasceram de novo. É aí que nós temos o pior problema hoje. Por quê? Porque existem muitas pessoas que aprenderam a graça teoricamente. Se você estudar a lei, você aprende a lei.
Se você estudar a graça, você aprende a graça. Nem por isso significa que você está na graça. Tem gente que sabe os conceitos da graça, a doutrina da graça, mas não foram transformados e regenerados. Então agora o que nós temos? Pessoas com a natureza da velha criatura, querendo viver os princípios da graça. Então veja, é gente morta espiritualmente, querendo ser dominado e controlado pela graça. Quando a pessoa não é regenerada e quer viver pela graça, ela transforma a graça em lascívia. É aquele tipo de gente que quer viver um estilo de vida pecaminoso com o espírito da graça. Não dá, porque a graça não governa pessoas espiritualmente mortas. É a lei do espírito e da vida. E a lei não governa pessoas espiritualmente vivas. Então, aquela pessoa que tem o Espírito Santo, aquela pessoa que está regenerada e quer viver da lei, ela morre espiritualmente. Ela cai da graça. Paulo fala isso em Gálatas 5, no versículo 4. Da graça caístes. Por que caiu da graça? Paulo diz assim, ó, porque se a justiça vem pela lei, convém, em Gálatas 2:21, que Cristo morreu em vão. Agora, Gálatas 5, versículo 4 diz, porque vós que procurais ser justificados pela lei, da graça caístes. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Caiu da graça, porque ele volta para a lei. A lei governa a gente espiritualmente morta, a graça governa a gente espiritualmente viva. Por isso que a graça é chamada de lei do espírito da vida e a lei de Moisés é chamada lei do pecado e da morte. A graça governa a gente no pecado de Adão. A lei governa a gente no pecado de Adão. A graça governa a gente que nasceu de novo. Portanto, o papel do Espírito Santo é, em primeiro lugar, nos convencer de três coisas. Do pecado. Qual é o primeiro pecado? É aí que eu estou te dizendo. O pecado de não crer em mim. Ou seja, a aliança de Deus com Adão era Adão não comer da árvore. A aliança de Deus com Israel era Israel guardar os 10 mandamentos. Qual é a nossa parte na aliança da graça? A Bíblia diz, Romanos 1,17, o justo vive pela fé. O escritor de Hebreus diz que se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer. Nós devemos viver da fé. Atos 16:31 e diante diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. A nossa parte na graça é crer em Jesus. Não crer em Jesus equivale-se a comer da árvore do meio do jardim. Não crer em Jesus equivale a não cumprir os 10 mandamentos. Não comer da árvore do meio do jardim, não comer da árvore do meio do jardim, era parte da aliança de Adão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Guardar os 10 mandamentos é a parte da aliança de Israel. E crer na obra de Cristo, crer em Jesus apenas somente, é a nossa parte na graça. Não que você é salvo pela fé, mas por essa fé você se apropria da salvação. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ninguém é salvo pela fé, você é salvo pela graça. Você não tem mérito na salvação. O mérito é a graça. Nós temos aí a causa meritória, que é a graça, você é salvo pela graça, chamada de causa meritória, mas temos também a causa instrumental, você percebeu? Causa meritória e causa instrumental. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você não é salvo pela sua fé, você se apropria da salvação pela sua fé. Você tem a causa instrumental. Pelo instrumento da sua fé, você se apropria da salvação, que é o mérito, e tem o mérito na graça. Você entende o que eu estou dizendo? Então, a sua fé é um instrumento para possuir a graça do Senhor. E é a parte na nossa aliança. Não crer na obra de Cristo, não crer na obra da cruz, é quebrar essa aliança. Não crer na graça do Senhor Jesus é desfazer a aliança da graça.
Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você não crê em tudo que Jesus fez por você, em toda a obra da cruz do Senhor, você cai da graça, você desfaz a aliança, você quebra essa aliança. E aí, o Espírito Santo está dentro de nós, diz aqui a Bíblia, nos convencendo do pecado de não crer. É do pecado de não crer. Então, toda vez que você está decaindo da graça, duvidando da obra da cruz, esfriando nessa obra da cruz, desistindo da obra da cruz, o Espírito Santo vem para lhe convencer. Você lembra como Paulo agia com os irmãos em Corinto? Não se esqueçam que vocês são templo do Espírito Santo. Você se lembra como Paulo agia em Corinto? Vocês se esqueceram a preço de quem vocês foram comprados? Qual é o preço que vocês foram comprados? Paulo, sempre usado pelo Espírito Santo, lembrava aqueles irmãos da fé deles em Jesus. Percebeu o que eu estou dizendo? Tudo na nossa vida é pela fé. Então, agora o Espírito Santo está dentro de nós, nos convencendo da fé, nos convencendo de crer, nos convencendo de sempre olhar para a cruz, de sempre olhar para Jesus. Você sabe que esse é um desafio muito grande. Olhar para a cruz, olhar para Jesus, não é uma tarefa fácil, amados. É uma tarefa difícil. Porque constantemente você vê cristãos desanimados, feridos, magoados, amargurados, que não perdoam, que estão ofendidos. E quando nós temos esses efeitos, são pessoas que não estão olhando para a cruz, são pessoas que estão olhando para o homem, para o que o homem fez por ele, contra ele, através dele, não reconheceu. Ele não olha para Jesus. Nós temos que focar a nossa vida na obra e na cruz do Senhor Jesus Cristo. Isso é de uma extrema importância. E por isso que o Espírito Santo está nos convencendo de três coisas. Primeiro, do pecado de não crer. Você está lendo comigo? Do pecado de não crer. Não é dos seus pecados. O Espírito Santo não está aí todo dia dizendo, ei, você pecou, ei, você pecou. Não precisa. Tem três coisas que constantemente nos acusam. Primeiro, a nossa consciência. Segundo, o diabo. Terceiro, as pessoas. Toda acusação não vem de Deus. O Espírito Santo não precisa ficar revelando e trazendo pecado à sua memória. O Espírito Santo quer trazer a obra de Cristo à sua memória. Ele quer que você saiba quem você é em Cristo, que você não é um adúltero, que você não é um mentiroso, que você não é um enganador, você não é um ladrão. Você pode estar vivendo dessa maneira agora, mas essa não é a sua identidade. O Espírito Santo quer revelar a você a preço de quem você foi comprado, que você foi comprado a preço de sangue, que você é caro, que você é precioso, que você não é uma pessoa qualquer. E no próximo programa eu vou falar das outras duas características que o Espírito Santo nos convence, da sua obra tríplice: pecado, justiça e juízo. O pecado de não crer. Então ele vem dizendo, olhe para a cruz, não desista, olhe para Jesus e veja, é isso que transforma as pessoas. No próximo programa eu vou falar das outras duas características. Eu quero que você acompanhe agora comigo um milagre tremendo que aconteceu em uma de nossas conferências e vai ser poderoso. Tenha fé no seu coração. Depois eu volto para orar por você. Quem trouxe a senhora? Quem é a irmã dela? Vem aqui, irmã. Fecha os olhos, não abra até eu orar. Ela é cega. Por que ela ficou cega? Diabetes. Tá, vem cá. Quanto tempo ela está cega? 2 anos. Tá. Fecha os olhos, não abre. Fica aqui. Estenda as mãos, irmãos. Cegueira. Escute bem, cegueira. Presta atenção, enfermidade. Escute a minha fala. Porque eu ordeno que essa cegueira agora, em nome de Jesus Cristo, deixe a vista dela.
Que ela seja curada agora. Em nome de Jesus. Amém. Qual o nome da irmã? Irmã Luzia, abre os olhos e enxerga. Olha para mim. O que eu estou fazendo. Então faça o que eu estou fazendo. Vá. Faça. Fala para ela me seguir. Fala para ela vir onde eu estou. Me segue. Ela era cega. Forte a luz? Tá forte a luz? Tá? Tá. Quanto tempo só estava cega? Tem 2 anos já. Cadê a irmã da senhora? Olha para ela. Tá vendo ela? Tô vendo a blusa estampada. Ô gente, 1 minuto aplaudindo e glorificando o nome de Jesus. Faz isso bem forte aí, igreja. Aleluia! Glorifica, glorifica, glorifica. Oh, glória a Deus. A senhora é da onde? Eu sou aqui de Valadares. Só está feliz que está enxergando? Felicíssima. Que os médicos falaram que eu não tinha mais recuperar as minhas vistas. Não recuperava mais, não. O médico falou que não adiantava mais. Não adiantava, que a diabetes já tinha acabado com as vistas dela. Não tinha nada a fazer mais. Eu sei porque foi eu que levava ela no médico. O médico falou e eu ouvi. Falou para a senhora. Falou. 2 médicos. Tem o que fazer. Não tinha o que fazer. Que a diabetes já tinha acabado com as vistas dela. Não tinha nada a fazer mais, não. Jesus cura os cegos. Jesus cura os cegos. Glória a Deus. Que maravilha poder ver o agir, a mão do Senhor. Eu creio em milagres. As nossas conferências têm 2 coisas que são bem características. Primeiro, o número de pecadores perdidos, pessoas que vêm até Jesus em lágrimas. E depois milagres. Nós temos batismos com o Espírito Santo, milagres e muita gente se rendendo ao nosso Senhor Jesus. E nós chamamos as pessoas, vem à cruz, Jesus te ama. E as pessoas vão em lágrimas. Sabe, querido, esse programa, ele veio para isso, para revelar a obra de Cristo. E nós temos uma missão. Nós temos o nosso programa Graça para Você e temos uma missão. Você já deve que viu aí no institucional, que se chama Missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial. Nós hoje contamos com 185 igrejas no continente africano. Estamos em Moçambique, Zâmbia, Zimbábue e Malawi. Nós estamos fazendo missões e temos também um trabalho muito especial com crianças, dando alimentação, dando a palavra de Deus, ajudando. Nós traduzimos Bíblias e distribuímos essas Bíblias em 5 idiomas nativos. Não é inglês, não é espanhol, não é francês, não é português, é idiomas nativos. Compramos bicicletas, damos aos pastores para poderem evangelizar nas tribos no continente africano. Nós estamos também dando trabalho de auxílio a missionários, também em Cabo Verde. Temos uma querida missionária. Também somos parceiros de uma família de missionários na China. Então a Missão Vem é uma missão muito grande que faz missões no continente africano e também na Ásia. Eu quero chamar você para ser parceiro dessa missão. Você está encontrando aí agora, no rodapé do seu vídeo, a conta. Mas eu quero convidar você a entrar no site da missãovem.com e aí você pode se tornar um parceiro desse trabalho, nos ajudando. Veja, você não vai pagar programa de televisão. O programa é pago pelos mantenedores desse programa. Nós temos patrocinadores do programa. Você vai nos ajudar a fazer missões. Essa oferta que você vai enviar mensalmente, ela é para o trabalho nosso missionário com essas igrejas nativas, igrejas que são ao pé da árvore, com trabalho com as crianças. E para isso seria muito importante você entrar no site missãovem.com e conhecer.
fica atento, veja aí o nosso trabalho, tudo que a gente faz, e você vai conhecer um pouco do nosso trabalho, tá bom? Nos ajude, contribua com esse lindo projeto da Missão Vem, sendo um mantenedor. Você pode nos ajudar a comprar Bíblias, traduzir Bíblias, dar Bíblia, comprar bicicleta para os pastores, adotar uma criança, adotar uma igreja nativa, adotar um missionário, me ajudar a construir uma igreja, por que não? Lá na África, vai lá. Você pode falar, pastor, eu quero comprar um terreno, quero construir aquela igreja lá, por que não? Né? Também você pode nos seguir aí nas redes sociais, está aí o endereço de todas as nossas redes, todas elas /PR Hernandes Santos. Todas as redes /PR Hernandes Santos. Vai lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, e clica no sininho e se inscreva no nosso canal. Nós, de vez em quando a gente tem transmissão ao vivo, de vez em quando você tem transmissão ao vivo das nossas conferências, também eu faço algumas lives no Facebook e também no Instagram. Então, nos siga aí nas redes sociais e você vai acompanhar muito sobre o nosso ministério. Vamos orar a Deus, liberar a palavra de Deus sobre a sua vida. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. Por aquilo que o Senhor tem nos dado. Por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu peço que a Tua graça, que a Tua mão possa alcançar essas pessoas que nos assistem, aonde elas estiverem. Que sejam curados, que sejam tocados com o milagre do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, querido. E até o próximo programa. Fique com Deus.